Vamos ver nesse vídeo o que é exatamente a camada de aplicação da pilha, né, TCP/IP, da arquitetura TCP/IP, como ela funciona, conceitos básicos, e também vamos ver alguns protocolos importantes, alguns serviços importantes. Muito bem. Nesse desenho é possível perceber que temos o modelo OSI bem à esquerda e o modelo TCP/IP ao lado. A camada de aplicação no modelo TCP/IP inclui a camada de aplicação propriamente dita do modelo OSI, mais as camadas de apresentação e sessão. Então essas três camadas, esses três níveis foram unificados na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Vários são os protocolos utilizados, serviços. Então a gente tem que considerar que a camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário. É aquela que está implementada no aplicativo que o usuário está usando. Então, por exemplo, o HTTP é um protocolo da camada de aplicação que serve para recebermos páginas, né, de servidores. Onde é que esse protocolo HTTP está implementado? Ele está implementado dentro do navegador. O protocolo FTP é o protocolo da camada de aplicação que permite a transferência de arquivos. Onde é que ele está implementado? Ele está implementado no servidor de FTP e no cliente de FTP. IMAP é um protocolo para busca de e-mails, né? Quando um programa cliente pega e-mails do servidor. Onde é que está implementado? No programa cliente, no Outlook, no MacMail, sei lá, no programinha que você usa para ver os seus e-mails no celular. Está implementado ali esse protocolo e está implementado também no servidor. Então, é importante a gente perceber que a camada de aplicação é a que tem maior nível de abstração. Os protocolos dessa camada não estão interessados em resolver problemas de roteamento, problemas de erro, essas coisas assim. É um nível maior de abstração. Se a gente considerar o nível de apresentação do modelo OSI, tá? O que incluiria isso? A camada de apresentação do modelo OSI é responsável pela questão da formatação dos dados, para que o dispositivo de origem e o dispositivo de destino tenham uma mesma compreensão, para quando eu mandar uma imagem, a imagem que eu compreendo aqui na origem seja compreendida no destino. É responsável também por questões de compactação, criptografia, essas coisas assim. Então a gente poderia dizer nesse desenho aqui que padrões como MPEG, GIF, JPEG, QuickTime estariam dentro da camada de aplicação no modelo TCP/IP e dentro da camada de apresentação no modelo OSI. E, evidentemente que se a gente pensar em termos de sessão, tá, é um pouco mais difícil dizer de que forma que as funções da camada de sessão do modelo OSI estão incluídas dentro da aplicação. Mas isso tem a ver com diálogos, com questões de comunicação entre a origem e o destino. Bom, quais são os protocolos assim mais conhecidos da camada de aplicação? E nesse vídeo nós vamos vê-los, digamos assim, de forma mais ampla. Em outros vídeos nós vamos ver especificidades, características de alguns desses protocolos. No desenho ali da tela é possível perceber protocolos que têm relações com nomes, com configuração de máquinas, com e-mail, com transferência de arquivo e com páginas, com app. Então o primeiro
relacionado na figura é o DNS. DNS é um serviço que tem como função converter nomes para números IP. Que nomes? Aqueles nomes como www.algumacoisa.com, www.ifrs.edu.br. É preciso que algum serviço converta esses nomes para números IP, porque o tráfego depois será com endereços numéricos e não endereços em forma de nome. Então, o DNS é uma aplicação que faz essa conversão. Haverá um servidor DNS. Então, o meu computador, quando ele precisa converter o nome para o número, ele consulta um servidor de DNS. Tá? O DNS, olha que interessante, nos textos apresentados nesse slide, sempre aparece um TCP ou UDP e um número. TCP ou UDP é o protocolo de nível de transporte que é usado por esse protocolo de aplicação. Veja, cada camada utiliza serviços da camada de baixo. Então, o que está dito ali é que o DNS pode utilizar tanto o TCP quanto o UDP para enviar seus dados. Depois nós vamos ver melhor isso. E tem um número do lado. O número é uma identificação. Cada aplicação tem um número. No caso, o DNS é o número 53. Depois a gente tem dois serviços de configuração de host. O que é isso? Quando eu ligo a minha máquina, eu não preciso preencher dados dela. Ela recebe um endereço, ela recebe uma máscara, ela recebe um endereço do gateway default e tal. Quem dá isso para ela são serviços como BootP e DHCP. Hoje em dia, muito mais o DHCP. A gente pode ver ali no texto referente ao DHCP, que o DHCP roda em cima do UDP e usa dois números de porta, o 68 e o 67. O 68 é o número da porta que é usado no cliente e o 67 é o número da porta que é usado no servidor. Tá? Serve para atribuir, então, dinamicamente endereços IP e outras informações às estações, às máquinas de uma rede. Depois a gente tem os protocolos do e-mail. A gente tem o SMTP, o POP e o IMAP. Cada um, todos eles rodam sobre TCP, né, como protocolo de nível de transporte, e cada um tem uma porta característica. A porta 25, a porta 110 e a porta 143, respectivamente, para SMTP, POP e IMAP. Mais adiante nós vamos ver as diferenças entre esses três protocolos, mas os três são protocolos para troca de e-mails. Depois a gente tem o protocolo de transferência de arquivo, né, o FTP e o TFTP. TFTP na verdade é um FTP mais simples, vem de Trivial FTP, né? E também cada um tem a sua porta e o seu protocolo de baixo. Por que essa porta é importante? O meu cliente só consegue se conectar num servidor se ele souber qual é essa porta. Então, as portas dos serviços tradicionais são portas fixas. O servidor DNS sempre tem a porta número 53. O servidor HTTP, que é o servidor de páginas, sempre tem a porta 80, para que o meu cliente possa se conectar. HTTPS é um serviço também e um protocolo que utiliza a porta 443 para fazer o quê? A busca de páginas com segurança. Então, nesse slide a gente tem uma visão geral do que é considerado um protocolo da camada de aplicação. É aquele protocolo que oferece já um serviço para o usuário final. Tá? Existem dois modelos, digamos assim, de interação utilizado pelos protocolos. O modelo mais tradicional é o modelo cliente-servidor. A gente está vendo nessa figura aqui da direita que o cliente, que é o
computador ou celular ou telefone, ele se conecta a um servidor para pedir um serviço, para pedir que o servidor forneça alguma coisa para ele. Então, os processos cliente-servidor, tanto o cliente quanto o servidor fazem parte da camada de aplicação. Tá? E o cliente faz requisições para o servidor, e o servidor envia respostas. Um exemplo básico disso é, por exemplo, a leitura de páginas. O nosso computador solicita uma página para um servidor de páginas, para um servidor HTTP, e esse servidor envia a página de volta para o nosso computador. Um outro exemplo é a questão do e-mail. O nosso telefone celular solicita a um servidor que um determinado e-mail seja enviado e esse servidor envia o e-mail para o destino. Então, isso é o modelo cliente-servidor. Existe também o modelo peer-to-peer. Peer quer dizer par, né? O que acontece? No modelo cliente-servidor, cada um tem uma função diferente. De certa maneira, o servidor ele tem uma função, digamos assim, fundamental para que o serviço ocorra e atende vários clientes. Numa rede peer-to-peer, todos os computadores têm funções semelhantes. Uma hora ele está prestando um serviço, outra hora ele está requisitando um serviço. Então, de certa maneira, cada computador pode funcionar como cliente ou como servidor, dependendo do momento. Nessa figura, o que a gente tem é o computador chamado Peer 1. Ele é um servidor de arquivos, os arquivos da rede estão guardados ali. Então, quando o Peer 2 quiser pegar um arquivo, o Peer 2 vai ser cliente desse Peer 1. Em compensação, o Peer 1 é cliente de impressão, porque o Peer 2 é que está conectado na impressora. Então, quando o Peer 1 quiser imprimir, ele vai solicitar um serviço ao Peer 2. Então, há uma troca de papel a todo instante. Tá? As aplicações peer-to-peer mais tradicionais são aquelas de troca de arquivos e tal. Aqui o exemplo é uma espécie de WhatsApp, né? Uma espécie de ferramenta de troca de mensagens. Então, os dois celulares têm o mesmo papel. Né? Eles enviam e recebem mensagens. Mas o mais tradicional é essas aplicações como G2, Bitcoin, BitTorrent e Edunk, que são aplicações que, por exemplo, um determinado arquivo está guardado em vários computadores. E aí aquele que quer receber o arquivo, ele pede para diversos computadores, cada um pedaço. E cada computador pode tanto guardar arquivos quanto pedir arquivos. Isso era muito usado antes para a questão de música, as músicas espalhadas pela rede, depois houve toda uma questão de direitos autorais, e hoje em dia isso é muito comum para download de arquivos grandes. Né? Muito bem. Nós vamos ver então agora alguns protocolos. Não vamos entrar a fundo, mas vamos ver alguns protocolos. Então, aqui nesse slide tem um erro ali. Na verdade, seria o protocolo HTTP e HTML. Tá? Mas o que nos interessa aqui é o protocolo HTTP. Então, o que é o protocolo HTTP? É o protocolo que é usado para um browser, um navegador, solicitar uma página a um servidor de páginas. Esse é o protocolo HTTP. E o protocolo HTTPS é, na verdade, uma modificação que coloca questões de criptografia e tal para a gente ter segurança. Certo? Nós vamos ver mais adiante os tipos de mensagem, enfim. Depois nós temos os protocolos de e-mail. Os 3 protocolos de e-mail que nós temos que conhecer são SMTP,
POP e IMAP. Às vezes o POP é chamado de POP3 e o IMAP IMAP4. Qual é a diferença entre eles? O SMTP, como a gente pode ver acima na figura, é utilizado para comunicação entre uns servidores. Então, eu quero mandar uma mensagem para alguém que é de uma outra organização. O meu cliente vai falar com o servidor de e-mail da minha empresa, vai falar o protocolo SMTP para enviar o e-mail para este servidor da minha empresa. O servidor da minha empresa vai falar também SMTP para enviar esse e-mail para o servidor da empresa destino. Então, o SMTP é usado para envio de e-mails. E esse envio se dá em duas etapas. Do meu cliente, pode ser meu celular, para o servidor da minha empresa, do meu provedor, e do servidor do meu provedor para o servidor do destinatário. É para isso que serve o SMTP. O protocolo POP e o protocolo IMAP servem para que o meu cliente puxe as minhas mensagens lá do servidor da minha empresa. Então alguém mandou uma mensagem para mim, a mensagem está lá no servidor da minha empresa, no servidor do IFRS, no servidor do meu provedor, que eu pago mensalmente. Quando eu ligo meu celular e a mensagem aparece no meu celular, a mensagem que eu recebo, é porque o meu celular puxou lá do servidor da minha empresa, do meu provedor. Este puxar pode ocorrer de duas maneiras, ou através do protocolo POP ou através do protocolo IMAP, certo? Então, aqui a gente está vendo o protocolo SMTP, que quer dizer Simple Mail Transfer Protocol, sendo usado para que o remetente envie um e-mail que vai parar no servidor da empresa dele. E aí o servidor da empresa dele manda para o servidor do destinatário. Já o POP, né, a gente tem um remetente que enviou uma mensagem para o servidor. Este servidor enviou adiante para o servidor destino, tudo isso por SMTP. E aí o destinatário puxa a mensagem do seu servidor através de POP3. O POP3, via de regra, apaga a mensagem que está no servidor e deixa só no cliente. A mensagem é transferida e é excluída do servidor. Tá? Isso tem um problema que é, se eu tiver vários clientes, eu vejo as mensagens no meu notebook, no meu tablet e no meu celular. O primeiro que puxar, faça com que a mensagem desapareça. Para solucionar isso, a gente tem o protocolo IMAP, que puxa também a mensagem do servidor, mas mantém lá a mensagem. Isso quer dizer que o próximo equipamento que tentar puxar vai poder puxá-la, né? Então o IMAP é muito interessante. Também por IMAP é possível definir no cliente as pastas que vão existir, essas coisas todas. Tá? Então hoje em dia a gente usa como protocolo para pegar as nossas mensagens, a gente usa muito mais o IMAP do que o POP. E temos ainda um terceiro serviço, uma terceira aplicação muito importante, que é a chamada DNS, que merece depois um estudo bem profundo. Tá? O DNS é nada mais, nada menos do que um serviço que converte o endereço de nome para um endereço de número. Aqui está um pouco ao contrário, né? Os nomes de domínio convertem o endereço numérico em um nome simples e reconhecível. Na verdade, o que eu quero é traduzir o nome que eu tenho para um número. O cliente pergunta qual é o endereço IP que corresponde ao nome www.alguma coisa. E o servidor DNS vai responder que o endereço é 200.200.1.1, algo assim. Então, em próximos vídeos a gente vai ver como é que isso funciona. Espero que tenha sido útil para a gente aprender o básico da camada de aplicação e dos protocolos e serviços mais conhecidos.